Oi! Então, hoje é a nossa aula de quinta-feira, tá? Matemática, unidade 3, medidas, tá joia? É a página 52 e 53. Então, aí nesse desenho vai mostrar as coisas que são vendidas por quilo, por metro, tá? E as medidas de capacidade, tá joia? Nós vamos aprender nesse capítulo, agora nessa unidade, as medidas, tá? Então, nós vamos aprender medidas de tempo, aquilo que serve para marcar o nosso tempo, medidas de comprimento, que são os centímetros e o metro, e medidas de capacidade, que é peso, tá bom? As medidas de capacidade são aquilo que nós pesamos, tá joia? Então, vamos virar a folha 54. Então, nós temos a medida de tempo. Então, nós temos aí os dias da semana. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje é quinta-feira, tá? Então, nós já aprendemos que os dias da semana é 7 dias. E você sabia que o primeiro dia da semana é domingo e não segunda? Como muita gente acha que o primeiro dia da semana é segunda. Então, o primeiro dia da semana é domingo. Depois vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E sábado e domingo é o final de semana, que é o dia que a gente fica em casa para descansar, tá bom? Aí pergunta aí, no final da 54. É verdade? Coube ao imperador romano Constantino I, no ano de 321, definir o calendário semanal composto de 7 dias, pois Deus teria criado a Terra em 7 dias? Sim, é verdade, tá? Foi o imperador Constantino, sim, que fez, tá bom? Nesse ano aí, de 321. Então, você pode colocar que é verdade. Página 55, meses e ano, que também são medidas de tempo, né? Então, nós temos os meses do ano, 30 dias tem novembro, abril, junho, setembro, 28 só tem um, os demais tem 31. Se o ano for bissexto, fevereiro tem mais um. O único mês que tem 28 dias ou 29 é o mês de fevereiro, só quando o ano for bissexto, tá bom? Então, 2020 aí, ó, foi bissexto, porque fevereiro tem 29 dias, se você for ver. Esse é o calendário de 2020. O mês de fevereiro tem 29 dias. Já nos calendários de 2019 e 2021, o mês de fevereiro só teve 28 dias. Observe que os dias formam os meses e os meses formam o ano, tá bom? Então, 12 meses tem o ano. Tá joia? Depois, na 56, nós temos as medidas de comprimento. Então, nós temos as medidas que nós chamamos de arbitrárias, que são as medidas que não são padronizadas. Ou seja, são as medidas que eu faço com a mão, com o palmo, ou com o dedo, ou com os passos. Então, assim, se eu medir a sala de aula, eu medindo com os passos, de repente dá 15. Você medindo, de repente dá 30. Por quê? Porque vai depender do tamanho das nossas pernas, né? Do tamanho do nosso passo. Então, é isso que são as medidas arbitrárias, tá? Elas não têm um valor certo, uma medida certa, padronizada. Por quê? Porque eu não tenho nada ali para medir de número, né? Eu tenho de dedo, então vai depender do tamanho do dedo, vai depender do tamanho da mão, vai depender do tamanho dos pés para medida. Por isso que nós chamamos as medidas arbitrárias, tá joia? Mas são também instrumentos de medida. A mão, o dedo, tá? E os passos não deixam de ser, tá joia? Jogo rápido. Marque um X na afirmação correta. Se você é um adulto, se você, que é criança, e um adulto medir o mesmo objeto utilizando palmos, a quantidade de palmos será a mesma? Foi o que eu acabei de falar. Não vai ser a mesma, será diferente. Então, você vai pôr um X no segundo quadradinho, que vai depender do tamanho da mão de cada pessoa. Justifique sua resposta. A medição feita pelo adulto usará menos palmos, pois sua mão certamente é maior. Então, você pode colocar não, porque a mão do adulto é maior.
tá joia? Para que as medidas de comprimento sejam precisas, exatas, corretas, certinha, que tanto eu medindo vai dar uma medida, tanto você medindo vai dar a mesma medida, nós precisamos de instrumentos precisos, como a régua, a fita métrica, o metro de carpinteiro, a trena. Então essas são medidas exatas porque tem número, então não importa quem vai medir, tem que dar a mesma medida, tá joia? O metro é a unidade base das medidas de comprimento. Para medir pequenos objetos, usamos os centímetros, que são os espacinhos da régua. Não tenho nenhuma régua aqui para mostrar. Então, são os espacinhos da régua, mas vocês têm a régua aí, ó, desenhadinha, tá? Então, cada espacinho desse se chama centímetro, tá? Um metro equivale a 100 centímetros, tá bom? Depois, desafio. Vamos supor que você tem uma régua de 30 centímetros e um pedaço de barbante 4 vezes maior que a régua. Como faria para medir o comprimento da sua sala em metros, utilizando esses instrumentos? Então, assim, eu fiz esse desafio hoje na sala e um aluno respondeu certinho como eu queria. Então, ele falou assim, nós pegaríamos o barbante, mediríamos a sala com o barbante e cortaríamos o barbante, né, do tamanho da sala. Depois nós pegaríamos a régua e mediríamos de 30 em 30 centímetros esse barbante, né? E depois nós somaríamos 30 mais 30 mais 30 mais 30 até dar o total da metragem da sala, né? Legal, né? Acho que porque a gente conversando assim lá na sala acabou vindo a resposta, tá? Página 58 agora, medidas de capacidade. Então lá, ó, na receita são 2 xícaras de leite, com a quantidade de suco dessa jarra é possível encher esses 2 copos. Para dissolver a gelatina são necessárias 10 colheres de água quente. Utilizando toda a água deste garrafão eu consigo encher esses 3 garrafões menores. Então assim, são todas medidas de capacidade e nós usamos isso muito nas receitas, né? Então, as medidas de capacidade são normalmente os litros, as coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, esse álcool gel, ó, marca aqui, ó, contém 1 litro, tá? Então, essas são as medidas de capacidade. Então, 1 litro é a medida de referência para as medidas de capacidade, tá? Então, é verdade, para medidas menores que 1 litro, usamos o mililitro? É verdade sim, tá? Observe os exemplos a seguir. Então, nós temos lá a água mineral, 500 ml, né? A outra água mineral de copinho, 200 ml. O óleo, 900 ml. Água de coco, 330 ml. Então, observe os exemplos. Para se ter 1 litro, são necessários 1000 mililitros. Portanto, 1 litro é 1000 mililitros, tá? Meio litro equivale a 500 mililitros. Portanto, meio litro é 500 ml. Tá jóia? Desafio lá, ó. São 2 garrafinhas. A menininha fala assim, minha garrafa tem meio litro de água, que seria 500 ml. A metade de 1 litro é 500 ml. E a minha tem 500 mililitros. Considerando as falas dos adolescentes, as medidas de capacidade, o que é possível dizer sobre as garrafas? Que as duas têm a mesma quantidade. As duas têm a mesma capacidade, tá? Então, uma tem 500 ml e a outra também tem 500 ml, ou seja, meio litro. Tá jóia? Aí nós paramos por aqui, tá, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.